Olá, gente, bom dia! Tudo bem com vocês? Tudo bem? Eu espero que sim. Eu espero realmente que vocês estejam bem. Muito tempo, sei lá, quase um ano, talvez, que eu não grave nenhum vídeo. Pois então, é assim mesmo, né? É quando dá vontade, às vezes a vontade não dá tempo, né? Mas o importante é que eu vim conversar um pouquinho com vocês hoje. E hoje, por que eu vim hoje? Porque ontem à noite eu tive uma conversa com duas pessoas que, sabe aquela conversa gostosa? Aquela conversa numa frequência vibratória muito, muito legal? Pois então, nós falávamos das coisas, né, que muitas vezes a gente demora para ver e que numa conversa parece que é o botão, a gente aperta um botão e fica mais esclarecido, né? As coisas se esclarecem. Então, como é importante a gente dialogar, a gente conversar com as pessoas, que é uma coisa que eu gosto muito, muito de fazer. Principalmente se for uma conversa tranquila, serena, calma e numa frequência, como eu já falei, vibratória elevada, né? É claro que nós estávamos falando sobre espiritualidade, esse intercâmbio, né, que nós mantemos todos os dias com a espiritualidade e não percebemos. Então foi muito, muito, muito legal. Então eu vim para casa pensando que como muitas vezes a gente precisa abrir mão de estar com pessoas, abrir mão de situações, abrir mão de momentos que a gente gosta para refletir sobre muitas coisas. Quando eu digo abrir mão de pessoas, também aquelas pessoas que já não estão na mesma frequência, os assuntos já não batem, né? Então, quando a gente percebe isso, é muito libertador, sabe? Porque a gente fica mais leve, a gente fica mais à vontade. Quando a gente descobre que alguns sentimentos que nós temos e que não são bons, e todos têm, todos, né? Mas quando a gente descobre e começa a aprender a lidar com eles, a não deixar que eles tomem uma forma maior do que a nossa, também é libertador. E mais uma vez, a frequência vibracional nossa vai elevando, vai elevando. E nós não ficamos mais à vontade em meio a pessoas que não têm conteúdo na sua fala. Nós não queremos mais, chega um momento que nós não queremos mais ficar falando das tragédias na TV, da moda, só dos problemas que todo mundo tem. A vida precisa ser levada de uma forma mais leve. Porque quando ela tem que pesar, ela pesa e pronto. Então, que nós não façamos o nosso dia um peso constante. Que nós possamos enxergar também aquilo que está no oculto, para que a gente se liberte de muitas crenças. Certa vez, não muito tempo, eu fiz uma palestra no Centro Espírita Sociedade Benjamin Poti, Dr. Benjamin Poti, aqui em Santa Maria, onde eu frequento. E eu contei uma historinha que eu li sobre um grande violinista, Joshua Bell, se não me engano o nome dele. Para assisti-lo tocar o seu violino em teatro, na época que eu li a história, eles colocaram um valor de $500, quase R$3.000 mais ou menos seria hoje, né? Então, o teatro era sempre muito lotado, os espetáculos enchiam, porque realmente ele era maravilhoso e ele tinha como é que chama o violino? Stradivarius, um Stradivarius. E nessa reportagem falava que custava em torno de R$8.000.
Eu acredito, na verdade, que seja até mais, né? Mas enfim. Então perguntaram a ele se ele aceitava um desafio de tocar, pegar o seu Stradivarius, se vestir com uma roupa mais simples e tocar numa estação de trem. E ele aceitou. Ele foi tocar na estação de trem. E ali ele ficou tocando o seu Stradivarius, seu violino maravilhoso, durante um tempo, tocando. Poucas pessoas pararam para ouvi-lo. Poucas. Vocês já estão entendendo onde essa historinha vai chegar? O que será que aconteceu? Então, nós praticamente só vemos o que queremos ver. Ponto, esse é o X da questão dessa história. Então, estamos tão condicionados a isso, né, às nossas convicções, aos nossos condicionamentos, e eles acabam limitando tudo aquilo que a gente vê. Então, muitas vezes, naquela conversa que a gente ainda não teve com determinada pessoa, por vários motivos, nós estamos nos limitando a entender ou ver alguma situação sobre um outro ângulo. Porque eu tenho uma ideia sobre uma situação, aquela pessoa tem outra ideia sobre a mesma situação. E isso é interessante, é desafiador, muitas vezes vai fazer com que eu mude um pouco a minha maneira de pensar ou não, e isso está tudo certo. Então, quando eu resolvi, hoje de manhã, agora são 5h15, mas eu acordei, gente, faz muito tempo. Não falo isso com muita alegria não, né? Tô vivendo uns momentos de insônia, assim, durmo até 1 hora, 2 horas depois. Mas aí eu vou fazer alguma coisa útil, né? Vou preparar alguma palestra, vou ler, vou fazer um vídeo. Então, diante dessa simples, bem simples e pequena reflexão, talvez a gente consiga entender e aceitar coisas que a gente precisa mudar e sem cobranças, né? Mesmo que isso culmine em o afastamento de algumas pessoas, situações, sentimentos ruins, sentimentos que não cabem mais no nosso peito. Mas isso tudo faz parte, creio eu, de uma evolução, né? De uma evolução. E a gente vai descobrindo e se descobrindo em meio a tantas reflexões com serenidade. E essa frequência que eu falo é uma frequência do falar baixo, do falar tranquilo. Isso se aprende. Tudo tem uma razão, tudo tem um porquê. E a gente só consegue saber das respostas a qualquer coisa que acontece na nossa vida no silêncio. No silêncio. Então que possamos refletir um pouquinho sobre isso, né? E continuemos trabalhando para o nosso autoconhecimento, que esse é um trabalho eterno, porque nós somos uma caixinha de surpresa, né, gente? A gente nunca sabe como vai reagir. Inclusive ontem, nessa conversa, nós falávamos sobre isso, né? Que às vezes a gente deixa sair de dentro da gente um bicho que se apresenta numa situação porque nós não controlamos, porque nem tudo está sob o nosso controle. Mas quando a gente percebe isso, a gente percebe em nós algo que pode melhorar, é o primeiro passo para a melhora. Então não existe nada além do conhecimento e do autoconhecimento para transformar alguém, para nos transformar. Que possamos pensar um pouquinho sobre isso. Um dia de cada vez, né? Um dia de cada vez. De nada adianta atropelar as coisas. Eu desejo realmente que vocês tenham um ótimo dia, que vocês fiquem em paz, estejam em paz. E até o próximo vídeo.